pessoal, aqui é Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse livro de contos aqui do Rubem Fonseca, O Cobrador. Você gosta de livros de contos? Já leu alguma coisa do Rubem Fonseca? Ele é considerado um dos mais importantes e inovadores contistas brasileiros. Esse livro aqui, O Cobrador, foi lançado em 1979 e é um dos seus livros de contos mais conhecidos. Eu já li dele, eu comecei pela primeira vez, o primeiro livro que eu li dele foi Ela e Outras Mulheres, que também é um livro de contos, só que as protagonistas são mulheres. E eu também li um conto dele na faculdade, acho que é o conto mais famoso, que é O Feliz Ano Velho, e se você não leu, procure, porque na internet tem pra você encontrar facilmente. Até diz aqui na orelha, ó, que esse foi o 5º livro dedicado a esse gênero e era também o primeiro que ele publicava depois que Feliz Ano Novo, de 1975, foi recolhido por ordem da censura, sob a alegação de apresentar conteúdo contrário à moral e aos bons costumes. E aí, para responder a essa censura, ele criou esse conto, O Cobrador, que é o que dá o título a esse livro aqui. E aí até também fala aqui na orelha, né, que o personagem principal do conto Cobrador, no caso O Cobrador, ele é uma mistura de bandido, poeta e revolucionário, e ele cobra qualquer tipo de coisa que ele acha que as pessoas estão devendo a ele. Até tem um trecho aqui atrás, né, que diz: estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da Rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. Ele também diz aqui: estão devendo cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dente, estão me devendo tudo. Para quem já leu Feliz Ano Novo ou qualquer conto do Rubem Fonseca, sabe bem como é que é a sua escrita, aquela escrita agressiva, brutal e bem violenta. Eles falam que vai contra a moral e os bons costumes porque ele costuma falar sobre temas também completamente polêmicos. Nesse primeiro aqui, se eu não me engano, ele fala sobre estupro, no outro ele fala sobre pedofilia. E a agressividade são em muitas cenas assim cinematográficas, né? Pegando a faca, pegando a espada, cortando o pescoço, sangue jorrando, o pescoço caindo, assim, é extremamente violento. Mas isso é uma característica dele, quem já leu sabe muito bem que é assim. Até você se acostumar um pouco, tem que ter um pouco de estômago. No pós-fácil até diz que não houve escritor na década de 70 que incomodou mais do que ele. Porque por trás dessa escrita agressiva e violenta, ele estava tentando mostrar um Brasil da época, né? Tentando fazer críticas ao que estava acontecendo no momento. Tanto que ele foi censurado diversas vezes. Essa edição aqui eu recebi da parceria com a Nova Fronteira no ano passado. Na verdade foi o último recebido da parceria, então ainda não tinha tido tempo de ler, eu recebi no final do ano. Aí veio até com esse marca-página bonitinho que combina com o livro. E ele é uma reedição do livro do Rubem Fonseca, O Cobrador, porque é um livro já de 1979, e eles estão trabalhando num projeto de fazer a reedição de todos os livros do Rubem Fonseca, e esse aqui foi o primeiro. E aí tem um prefácio do Marçal Aquino, que é o autor daquele livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lábios Lindos, uma coisa assim. É um nome bem grande, ainda não li, mas eu sei que esse livro é bastante famoso. Então o prefácio aqui é Páginas Raivosas sobre um país aturdido, que fala justamente do que eu estava falando, né? Ele utiliza uma linguagem meio agressiva, bruta, para mascarar um pouco da sua crítica à ditadura, né? Da época dos anos 70. O livro também tem um pós-fácil do jornalista Sérgio Augusto, que o título é O Escritor Armado. E aí esse jornalista fala aqui no pós-fácil que não há país mais real que aquele que emerge de O Cobrador. Um país desagradavelmente palpável com suas metrópoles doentes de pânico e solidão, secretando a todo instante obsessões tão excêntricas quanto inofensivas. Um país de incontroláveis surtos de violência aterrorizado por bandidos e esquadrões da morte, tarados e justiceiros. Burgueses obscenamente ricos e pobres indecorosamente desvalidos, políticos corruptos e velhinhos infelizes e amedrontados. Todas essas situações que ele tocou aqui, né, no pós-fácil, são os personagens principais dos contos, né? Podendo ser um burguês, podendo ser um pobre, ou podendo ser um justiceiro, um tarado, que a gente tem personagens de todos os tipos aqui. A cada conto, a gente tem um personagem principal, que geralmente também é o narrador, e já teve um conto sobre os idosos no asilo, que é um conto quase distópico até, meio doideira, eu gostei muito desse conto. Eu tinha até esquecido de comentar. O livro, ele tem 10 contos. E são contos bem curtinhos, são poucos aqueles que têm 20 páginas. Eu acho que na maioria vai de 10 a 15 páginas, às vezes até menos. Então o primeiro conto que abre o livro, né, que é o que dá o título ao livro, é O Cobrador. Depois vem o Pierrot da Caverna, que é o que eu falei, que fala bastante sobre pedofilia.
Depois tem o Encontro no Amazonas, que eu achei muito diferente. A história se passa no Amazonas, assim. É difícil a gente ver uma história que se passa no Amazonas. E ele dá tantos detalhes ricos, assim, do personagem na viagem, que parece até que a gente tá lá. É o que eu falei, ele tem uma linguagem muito cinematográfica, né? Ele descreve as coisas e parece até que a gente tá vendo. O próximo é A Caminho de Assunção, que só tem 4 páginas, eu acho que é o mais curto. E aí logo depois vem Mandrake, que eu acho que tem um grande destaque aqui no livro. Foi um dos que eu mais gostei, é uma história bem desenvolvida, muito legal. Eu acho que tem mais de 20 páginas. Parece uma história policial, né? De descobrir quem foi o assassino. Logo em seguida tem o conto Livro de Ocorrências. Também é curtinho, eu acho que só tem umas 4 páginas e são só trechos, como se fossem diversas partes, diversos trechos de um livro de ocorrências. E aí tem aquelas cenas meio violentas, né? O que estava acontecendo naquela época, né? Eu acho que ele foi tentando contar histórias do que estava acontecendo naquela época. E fala sobre um marido agredindo sua mulher, um menino sendo atropelado por um ônibus, coisas assim. E depois vem o conto 11 de Maio, que é o que eu falei sobre os idosos. Eu achei assim bem distópico, uma doideira, os idosos morando no asilo e tendo uma teoria da conspiração para saber se estavam sendo mortos ou se eles morriam, porque ninguém durava lá mais que 6 meses. E aí eles até tentam uma revolução, mas aí é difícil saber se essa revolução aconteceu de verdade ou foi apenas um sonho. Eu acho que é mais ou menos como as pessoas estavam se sentindo, né? Se sentindo presas, se sentindo manipuladas. O próximo é Almoço na Serra no Domingo de Carnaval, que é um conto também muito doideira, uma história muito diferente, mas não vou dizer aqui para não dar spoiler, porque também só tem 2 páginas, é bem curto, se eu contar aqui eu vou contar tudo. O próximo é HMS Cormorante em Paranaguá. Esse também é doideira, usa uma linguagem no estilo antigo, né? Como se fossem aqueles livros clássicos e como se eles estivessem falando em inglês, como se fosse uma tradução. E o último também, O Jogo do Morto, foi um dos que eu mais gostei, bem curtinho também, acho que só tinha 5 páginas. É muito engraçado que alguns, né, senhores, né, mais ou menos meia idade, se reuniam para jogar sempre, faziam apostas e resolveram inventar o Jogo do Morto para saber quem ia morrer no dia seguinte, porque os jornais todo dia anunciavam que alguém estava morto, que alguém tinha morrido. Então eles tentavam apostar, amanhã vai morrer uma mulher de tantos anos de idade, casada ou solteira, eles tentavam apostar quem ia morrer no dia seguinte. E o que eu achei muito engraçado desse conto é que algumas partes se passam na cidade que eu moro. É muito difícil a gente ler uma história, né, uma história nacional que se passa na Baixada Fluminense. Então ele consegue passar por vários lugares, né? Amazônia, Baixada Fluminense, alguns lugares do centro da cidade, do Rio, Jardim Botânico. São cenários que a gente conhece e se torna uma narrativa muito próxima, né, da gente, contando também. Se a gente conhece a história, né, do nosso país, da época dos anos 70, a gente vai conseguir perceber algumas críticas ali por dentro de cada conto. Eu gosto de livros de contos justamente porque a gente consegue ler rapidinho, né? Olha só como é que ele é fininho e a gente pode usar a técnica que eu gosto sempre de usar, um conto por dia. São 10 contos, em 10 dias você termina esse livro aqui, né? Uma semaninha aí. Às vezes você consegue terminar em até menos, porque a gente tem contos de 2 páginas ou de 5 páginas que dá pra ler esses 2 páginas e mais um outro um pouco maior no mesmo dia. Então, gente, é dos anos 70, mas continua sendo atual, uma super recomendação. Eu gosto muito do Rubem Fonseca e esse livro aqui já entrou como um dos preferidos desse ano. Se você gosta de contos, nem pensa 2 vezes e já bota esse livro aqui na lista. Eu vou deixar o link na descrição. E aqui, né, no final, fala um pouco sobre o Rubem Fonseca e diz que ele faleceu em 2020, pouco antes de completar 95 anos, então ele viveu bastante, deixando 30 livros, entre novelas, né, com romance, coletâneas de contos. Esse autor também já venceu o prêmio Jabuti, recebeu 5 vezes o Jabuti, em 2003 os prêmios Juan Rulfo e Camões, e em 2015 o prêmio Machado de Assis concedido pela ABL, pelo conjunto de sua obra. Então, se você nunca leu nada de Rubem Fonseca, pode começar com esse livro aqui, que já vai dar para você ter uma noção da sua escrita. E se você já leu algum outro livro do Rubem Fonseca, deixa aqui nos comentários para eu saber qual você mais gostou e para eu poder colocar na minha lista para poder ler mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.